Bom dia, meu nome é Lucas Leandro Nesi, eu sou estudante doutoral na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e meus orientadores são os professores Lucas Melo Chinori e Arno Legrand. Eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Impacto da Variabilidade nas Distribuições de Aplicações Baseadas em Tarefas. Bom, o contexto desse trabalho é a distribuição de computação e o mapeamento de dados entre os nós computacionais heterogêneos, onde os nós podem ter poder de computacional diferente. O grande desafio nessas distribuições é balancear a computação sem prejudicar a comunicação, com o objetivo de minimizar o tempo de execução. Nas operações de álgebra linear, como a fatoração LU ou Cholesky, por exemplo, são utilizadas normalmente distribuições cíclicas para a matriz. Por exemplo, dado uma matriz 4x4, podemos mapear cada linha para um nó, que é representado por uma cor. Isso é fácil de programar em MPI puro, mas tem muitas comunicações. Podemos então usar uma distribuição cíclica, como o bloco cíclico com PI que é igual a 2. Isso é mais difícil de programar, mas realiza menos comunicações. Ainda se as máquinas tiverem poder diferente, a gente pode utilizar outros algoritmos, como um D1D, que utiliza o poder de processamento dos nós para realizar a distribuição. Nesse caso, isso já teria maiores problemas em implementação em MPI puro. E ainda por último, podemos criar distribuições arbitrárias, que vão ser bem mais difíceis de programar. Para evitar essa complexidade de implementação, a gente pode utilizar programação orientada a tarefas, que vai ter um runtime para auxiliar no processo. Essas aplicações são descritas utilizando ZoomDag, um gráfico acíclico dirigido, onde os nós são tarefas e as arestas são as dependências entre as tarefas. Um exemplo de runtime é o StarPU, que é utilizado nesse trabalho. O StarPU realiza o escalonamento dinâmico intra-nó, mas precisa de uma distribuição estática entre os nós, onde o programador informa qual nó que é dono de cada bloco de dados. Aqui, por exemplo, nessa matriz, as tarefas que escrevem nesses blocos vão ser executadas nos respectivos nós. Onde, por exemplo, nesse DAG aqui, essa tarefa que escreve num bloco do nó 1, ela vai ser executada pelo nó 1. O grande questionamento aqui é, podemos gerar essa distribuição uma vez e ela sempre vai funcionar? Bom, não necessariamente, porque existe variabilidade no tempo de execução das tarefas. Então temos uma variabilidade de curto prazo, que acontece entre as tarefas, por causa da estocasticidade da plataforma, ou estados de memória diferentes. Onde, por exemplo, esse histograma aqui, vemos a distribuição do tempo de duração do kernel de gen numa CPU. Entretanto, o StarPU cuida dessa variabilidade de curto prazo utilizando os escalonadores dinâmicos intranó. Agora, outra situação é a variabilidade de longo prazo, quando o tempo de execução da tarefa muda entre operações ou os dias de execuções distintos. Por causa, por exemplo, do aquecimento do hardware, ou ainda nós com o mesmo hardware ter comportamento levemente diferente por causa da variabilidade de manufatura. Isso causaria, por exemplo, que se fosse gerada uma distribuição estática no dia, a distribuição ficaria inválida ou problemática se for usada em outro dia, ou entre faturações distintas, por exemplo. Então, justamente o questionamento desse trabalho é se as distribuições estáticas são suficientes considerando essas variabilidades das tarefas. E a partir de quanta variabilidade seria necessário mudar a distribuição ou utilizar estratégias dinâmicas para corrigir uma distribuição errada. Então, para avaliar essa situação, nós utilizamos o Chameleon, com StarPU sem grid e a faturação LU, utilizando a distribuição D1D, onde o poder de processamento dos nós é computado relativo à duração da tarefa de gen. E utilizamos a simulação de 21 nós computacionais com o modelo de desempenho coletado de máquinas reais. A gente estudou 5 cenários, onde parte dos nós apresentaria um erro, uma variabilidade, no tempo de duração da degen. Ou seja, se a degen leva normalmente 50 microsegundos, com 10% de erro levaria 55 microsegundos. Ainda a gente considerou 3 distribuições distintas. L0, que usa a média de todas as degen sem erro. Esse caso é, nós medimos o poder dos nós em um dia e utilizamos isso para gerar distribuições para sempre. L1, onde usamos a média por máquina, em vez da média global. E L2, onde usamos a média com erro aditivo, ou seja, como se fizéssemos uma calibragem antes de executar cada operação, ou se a gente conhecesse essa variabilidade de antemão. Bom, aqui estão os resultados, então, onde a gente tem 5 facetas com a quantidade de nós afetados com erro. No eixo X é a quantidade de erro adicionado no tempo de execução da tarefa de gen,
e no eixo Y é o desempenho da execução. O ABE aqui é um upper bound teórico de desempenho. Cada linha colorida representa uma distribuição. Então, começando com um nó afetado, a gente pode perceber que mais ou menos a partir de 10%, existe uma diferença entre as distribuições, onde a distribuição que sabia variabilidade, que é a verde, continua boa, enquanto as distribuições que não sabiam começam a perder desempenho. Afinal, elas estão dando mais carga para um nó que na realidade é mais lento. E a mesma situação acontece com 3, 5 ou 10 nós afetados. A conclusão é que o desempenho é semelhante quando a variabilidade é menor que 10%, ou seja, se a distribuição estática usar um poder para a máquina até 10% errado, o desempenho é semelhante. Ainda na literatura, a pior variabilidade de longo prazo encontrada foi de 8%. Bom, a conclusão do trabalho é que as distribuições estáticas tiveram um desempenho similar com a variabilidade até 10%. E não seria necessária a utilização de uma estratégia dinâmica nesse caso, que verificasse o poder dos nós está muito diferente do esperado e rebalancear. Trabalhos futuros incluem estudos de aplicações com tarefas não homogêneas e a distribuição considerando diferentes fases da aplicação. Bom, aqui os agradecimentos. Obrigado pela atenção e se alguém tiver perguntas, estou aqui para responder.